No meu tempo, a namorar, olha, era como foi agora. Se namorava. Se namorava. Afinal de contas, com uma rapariga, fazia-se de namoro e assim continuava. Se calhar. A gente via uma rapariga, passava a gostar dela e então aproximava-se mais dela nos bailes, olha, mais conversa, puxava conversa e até que chegava-se à conclusão de lhe pedir a autorização de acompanhar até à porta. Ia ter acordo com a miúda, fosse ela quem fosse, e falava qualquer coisa, depois ia falar com os velhos para autorização e tal, era assim. Naquele tempo era assim. Ai, como é que se namorava? Ó senhor, eu tenho uma história muito coisa com essa coisa. Quando eu tinha 18 anos, 18 não, 18 depois, mas em 15, namorava, ia aos bailes, que eu dançava bem, graças a Deus. Ao princípio era à janela, cá fora da janela, e os primeiros meses era a janela. Só depois, mais tarde, é que começámos a ir até lá dentro da sala, mas na sala estava sempre alguém a acompanhar-me lá na sala, não estavam sozinhos. Estava a minha cunhada, estava a minha sogra, e a gente lá fora lá, é assim. Beijar. Hoje o beijo, eles, sem se conhecerem, já se beijam. Antigamente não. O namoro beijava a rapariga ou o rapaz da rapariga por amor. Quando já sentiam amor um pelo outro, é que se podia, autorização se podia beijar. E era muito esquisita, mas hoje e amanhã lá ia o assunto. E pronto, e isso chamava-se confiança do namoro. Só depois, mais tarde, quando a gente pediu casamento, eu ia, já estava lá por dentro e estava lá, já ia comer, e tive uma gente na cozinha, mas todos acompanhados, não era sozinhos. Sozinhos, faltava uma vez sozinho à sala, vinha a mãe fiscar batatas, ou cortar feijão, estava ali sentada a ver nós a ver. Fazia uma coisa. De resto não havia passo nenhuma. E no meu tempo, já não, era, olha, o que aparecia. Agora era uma, passado uma hora ou duas era outra, conforme. E quando havia festas, pegava, combinava com ela, ia até à festa, depois sim convencia, ia para as gafanhas. Como é que namorava? Era em pé. O tempo a gente namorava com respeito, não era com falta de respeito. Como é que eu namorava? Com a boca. É como agora, sei lá. É tudo a mesma chocolateira. É mais beijo, menos beijo, mais beijo, menos beijo. Agora é uma vergonha. Elas agarram-se a eles e agarram-se a elas e eles não saem agarradinhos um ao outro e aos beijos e abraçarem-se e fazem 30 de uma linha. Mas nós não, naquele tempo era tudo por respeitinho. Então namorava e ia à porta namorar comigo. Estava à janela e ele estava cá fora. Até aquecer a coisa, não é? E depois, pronto. Mas era assim, o namoro era assim. A gente esperava a janela por eles. Agora não. Agora não. Outro e aos beijos e abraçarem-se e fazem 30 de uma linha. Mas nós não, naquele tempo era tudo por respeitinho. E então tive muita sorte porque fui para casa dos patrões, do peneireiro, que se chamava o Sr. Augusto, e lá a senhora, aí se chamava, não me lembro o nome da senhora, da minha patroa, meu Deus santo. Cecília. Hã? Cecília. Cecília. E lá tal, dizia para mim, olha, a minha menina tem muito juízo, porque os rapazes agora só dizem mentiras. E tu não te acreditas naquilo que eles dizem, que são os imposturões. Porque antigamente era outro respeito e agora é tudo
Mas querem, eles é que se consolam. Então, o rapaz podia, às vezes, na conversa, e começava a falar para ele, e ele também para a gente, e depois, às vezes acontecia a gente namorar, não é? Outras vezes não, a gente era só na brincadeira. Era o que se fazia, que se tinha que fazer, mas era uma coisa segura e fechadinha mais do que agora é. Não era? O namoro era com respeito e era saber falar para eles, prontos, eles perguntavam se eu estava bem, eu dizia que sim, que estava bem, e eles então começavam então a falar, caem certas coisas, não é? Agora mas não me lembro de dizer, e pronto, era uma coisa linda, uma coisa que eu até se consolava, de namorar e de se divertir com as outras pessoas e com a gente do campo e tudo. Era uma alegria para toda a gente. Agora é uma desgraça. A gente vê-os agarrados um ao outro, capaz de comer uns aos outros. O gado, até engolem uns aos outros. E eu então nunca fui nisso, nunca. Olha, era a gente andar a namorar às fugidas dos pais, que eles não queriam. E pronto. E andar nas borgas, nas fogueiras, a brincar. Pronto, era o nosso namorado. Eu agora, sei lá, já há tanto ano. Já me está a calor. Sei lá, eu não sei, conversávamos coisas lindas e coisas perconas. Olha que daqui sai coisa boa. Já sabe. Depois eles me chamavam, são horas e eu dizia ainda não. E eu dizia, mas não sei. Até que a minha mãe chamava a terceira vez e ia lá puxar um braço e eu ia atrás dela. A gente vinha para as fogueiras de São João, em Coimbra, mas tínhamos muitas vezes fugidas patroas, saltar para janelas. Como é que se namorava? Olha, namorava-se. Namorava-se à janela. Não era cá, não era lá dentro de casa que ele ia para lá, não. Era à janela. E às escondidas. Depois íamos para os bailes e dançávamos e conversávamos. Depois, ultimamente, já nos beijávamos às escondidas. Era só um beijinho na cara e pronto, e mais nada, não havia cá nada na boca, nem se usava nada disso. Agora, como agora fazem, poucos. Eu estive a servir em Arcos. E tinha lá um. Só que ele não vinha aqui aos bailes. A gente tínhamos aqui bailes de 8 em 8 dias, ou 15 em 15 dias, ali na casa do povo, e ele não vinha cá. E então, como ele cá não vinha, eu comecei a dançar com aquele. Comecei a dançar com este e dali comecei o namoro. E deixei o outro. Ele não vinha cá aos bailes. Namorava-se à porta, para não haver nada de confusão. Ela namorava, eles vinham de bicicleta até à porta, a rapariga esperava à porta àquela hora marcada, e pronto, e não saíam dali, que os pais não deixavam. E então, pronto, estavam ali a namorar. Ora, em geral era só ao domingo, não era à semana, era só ao domingo. Estavam ali, mas a namoradelazita, quando chegava assim à tardinha, o rapaz ia embora e a rapariga ia para dentro e acabou, não havia mais nada. Não havia confusão. À quarta-feira um bocadinho à tarde e era ao domingo, à tarde. Não era como agora. Andam sempre a namorar e não se namoram nada. É que agora andam sempre a e não falam nada. Mas antes
rapazes seriosos, rapazes respeitadores e raparigas também. E as que não eram, O namoro na minha altura era conforme as ideias dos pais. A ideia do meu pai tinha muito medo que lhe roubassem a filha. Tinha outra filha, mas estava em casa dos padrinhos, foi lá criada e eu era sozinha. E depois só me deixava estar a namorar até à noitinha. Ia para dentro porque não podia estar de noite. Tinha medo que roubassem a filha. E outras estavam de noite. Outras moças estavam de noite. E pronto. E ninguém a roubou. Mas o meu pai é que tinha medo. Não queria que... Pois o meu namorado era muito grande. E a coisa tinha medo que me roubasse. Era sempre à porta da sala ou à porta de rua ou qualquer coisa assim. Ou você pensa que era uma alegria como agora? Não era. Não havia essas coisas. Mais tarde, começou a ver já um jeitinho daqui e outro dali, mas nada de tocar música. Não, isso não havia. Não havia música para ninguém. Não havia nada. Não se passava daquilo, não ia passar além, Deus não livre. Senão era uma tarefa que até nos mijávamos todas. Vou os três da igreja, o que é que você pensa? Mas não sei, pode se rir, mas é verdade. Levei os três da igreja. Olha, bem arrependida fiquei, porque fartei-me de sofrer, assim já tinha sofrido antes. Agora até deu para rir realmente, é verdade. Mas que agora que eu não queria que me tocasse. Era para lá, era para lá. Ao largo, ao largo, ao largo, ao largo, ao largo. Era tudo ao largo, não era cá encostadinho, não. À despedida um beijito, assim na face e tal. E pronto, e era assim. não era encostadinho, não, Sr. Luís. Não, era muito retirado. A gente não podia se encostar, porque senão era um pau, nem sei o que é que é. Não houve problema. Não houve nada. Era ir buscar um regador com água, lá uma bica que lá havia perto, estávamos ali um bocadinho, íamos outro bocadinho lá para a beira da porta, lá para dentro não comíamos da canja. É assim a vida. Era outro tempo que agora não é. Não se via pessoas, como se vê agora, já vão com a barriga grande. Comem frases. Comem frases.